mais de 1.000 casos confirmados de Covid-19 e mais de 100 mortes provocadas pela doença. 1/3 dos infectados está na área da saúde. São médicos e enfermeiros que se contaminaram atuando no combate à pandemia do novo coronavírus. No Opinião Pernambuco de hoje, nós vamos falar sobre as ações de combate à Covid-19 no estado e sobre as condições de atendimento nos hospitais de referência. Eu converso com o epidemiologista George Dimec, técnico de vigilância em saúde da Secretaria Estadual. Doutor George, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Nós que agradecemos. Quantos hospitais de referência e quais são eles no atendimento para os pacientes com suspeita de Covid-19? Então, nós temos os principais hospitais aqui de Pernambuco envolvidos no Covid. Hoje, o paciente que ele procura internação, ele tem, na verdade, um encaminhamento via a regulação. Então, são várias referências, o OC, o IMIP, o Repicanso, os hospitais do interior. Não existe um lugar que a pessoa deva procurar. Ela procura o serviço de saúde, o serviço de pronto atendimento e, de acordo com as vagas disponíveis, a regulação encaminha para essas referências, que são várias. Então, no interior tem Mestre Vitalino, nós temos o principal aqui é o OC, MIP, Correpicanso, mas toda a rede está à disposição do Covid. Oswaldo Cruz também? Oswaldo Cruz. O OC é o Oswaldo Cruz, é que a gente chama pela sigla, tá. Desculpe. Tá. Oswaldo Cruz, MIP e Correpicanso são os principais, mas toda a rede está à disposição do Covid. Como eu falei, essa lógica da regulação, ela mostra vagas por unidades e à medida que a pessoa procura o serviço, por exemplo, uma UPA, ela encaminha para esse serviço mais disponível. O Correpicanso, no atendimento aí aos pacientes da Covid-19, tem um serviço direcionado especificamente para crianças? Sim. O IMIP e o Correpicanso, ele tem um direcionamento para a pediatria também. Quais são hoje as condições de atendimento desses principais hospitais que o senhor citou? Vou centrar aqui no Correpicanso, vou centrar aqui no Oswaldo Cruz. Eu sei que o Hospital da Mulher também se preparou, né, para esse atendimento. Isso. E tem o IMIP. Quais são as condições? Aí eu estou pensando muito nos leitos e principalmente os de UTI. Como é que esses hospitais estão equipados? Então, o Estado, ele fez a equipe de atenção à saúde, né, o nível central do secretário, eles têm um plano de ativação de leitos. O que é isso? Os leitos hoje flutuam. Tem dia que você chega a 95% da capacidade. Tem dia que a enfermaria está bem disponível, não tem nem 60% da capacidade e a internação em maior complexidade está mais cheia. O que existe hoje é que, à medida que se chega em um nível de lotação mais frequente, estamos há 4 dias acima de 95%. Aí já se ativa, já tem nesse plano essa lógica, um outro serviço que é menos utilizado, por exemplo, o serviço de fratura. Você desativa uma ala menor daquele hospital que está sendo menos utilizada e já amplia mais UTIs. Então, existe um plano de ativação de UTIs que agora já abriu mais de 500 vagas e prevê até mais 1.000 e o que for necessário. Bom, o senhor falou aí que tem dias que esses hospitais chegam até 95% de ocupação dos leitos. A gente está aqui entramos na segunda quinzena de abril. A previsão de pico é para maio. Se a gente tem hoje 95% de ocupação, e aí o senhor também está falando de um esquema que está sendo pensado para reforçar a disponibilidade de leito. Mas esse reforço será necessário, imaginando o pico dos casos de contaminação em maio? Então, tudo isso... o aumento hoje já é de 250 leitos de UTI e 500 leitos em geral. O aumento estimado
para um cenário mediano, é de mais 400 leitos de UTI, 1.000 leitos em geral. Agora, o que acontece? Existe plano para ampliar mais, certo? O que vai definir esse cenário? Se a gente vai conseguir o que se chama de achatar ou não a curva. Na verdade, o que se faz é tentar retardar a progressão da transmissão, de forma que as pessoas adoeçam mais devagar e que as pessoas não adoeçam ao mesmo tempo. Então, o chamado pico da curva, que se fala que era agora a segunda semana de abril, já está mais para frente, em maio, né? Então, qual é o cenário hoje em Pernambuco? É um cenário ascendente, o número de casos acumula, aumenta, mas é um cenário que não superou ainda a capacidade local. Se a gente conseguir, e aí para lhe responder, a gente só vai conseguir saber responder isso na medida que a gente consiga ou não o isolamento, consiga ou não retardar essa propagação. Se muitas pessoas começarem a sair, ou continuarem saindo, porque ainda tem muita gente na rua, né? Do isolamento, sair desse isolamento preventivo, aí não vai ter rede nenhuma que vai aguentar. Isso que aconteceu na Itália, isso que aconteceu em outros países onde aumentou as mortalidades. Tem 2 tipos de morte na Covid-19. Aqui é da condição física do paciente, as comorbidades, a idade, e aí é uma morte que ela é causada pela interface entre a doença e o organismo do paciente, e aqui é agravada por esses 2 fatores e a falta de acesso a serviços de maior complexidade, uma UTI, por exemplo, com respirador. Se nós temos 1.000, 2.000 leitos de UTI, mas temos 15.000 doentes, então vamos ter 13.000 pessoas que não vão ter acesso a esse serviço. Então, é por isso todo esse clamor de que as pessoas fiquem em casa, que é para atrasar essa curva. Essa curva pode ser em maio, não, vamos fazer essa propagação acontecer mais devagar, de forma que esse pico aconteça em junho ou mais para frente. Quanto mais a gente retardar essa propagação, quanto mais a gente, entre aspas, achatar a curva, melhor vai ser a capacidade do serviço e menor vai ser a quantidade de mortes. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta para a gente fechar esse bloco e no próximo bloco a gente volta. Eu quero, inclusive, tocar em algumas questões que o senhor... Tranquilo. Apresentou aí. Eu quero fechar esse bloco. O secretário estadual de saúde, numa entrevista, se não me falha a memória agora, no dia 13, na última segunda-feira, ele falou que teremos dias difíceis no mês de maio. Traduzindo em miúdos, o que a gente pode esperar como sendo dias difíceis de maio? Primeiro, a escolha é nossa, né? Ou seja, se a gente conseguir se manter isolado, a gente viu agora a Semana Santa muito movimento, eles vão ser mais difíceis. A gente tem que escolher entre ter uma mortalidade de 50, de 500 ou de 5.000 pessoas. Estou falando no cenário que a gente viu na Itália, né? Então, dias difíceis é onde é que você vê aquele serviço sobrecarregado, onde você vê tendo que escolher entre uma pessoa e outra quem você vai tratar. Você ter várias pessoas que não vão conseguir acessar e na portaria você vai ter que escolher, não, eu vou atuar no mais idoso. A Itália chegou um momento que desistiu de internar pessoas acima de 80 anos, né? E na medida que se tem essa sobrecarga, aumenta mais ainda o risco para os profissionais de saúde. Foi o que aconteceu na China. O hospital em Wuhan foi tão lotado, que não tinha mais como o profissional de saúde se proteger. E aí você perdeu mais da metade da capacidade de resposta lá da China, naquela cidade especificamente, porque os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, toda a equipe ali, enfim, estava adoecendo também. Por quê? A superlotação dos hospitais. Ninguém negava atendimento e se expunha também que você perdia essa frente. Então, a dificuldade é essa. Ter que escolher quem vai ser atendido ou não, negar atendimento a algumas pessoas por simples falta de capacidade. Como eu falei, a Itália teve um momento que falou, não, ninguém com 80 anos vai atender mais. Eles vão ficar em casa, e quem se recuperou. E a questão da sobrecarga e exposição dos profissionais de saúde. Então, você tem estafa, você tem o colapso também físico daqueles profissionais que vão estar numa situação de guerra. Já estão e ficarão mais se a gente não se isolar e não conseguir achatar essa curva. Daí o clamor da gente, né?
Bom, vamos fazer um intervalo. O nosso intervalo é... Tranquilo. O tema de hoje do Opinião Pernambuco, para você que está em casa, são as ações de combate ao novo coronavírus aqui no estado e as condições de atendimento nos hospitais de referência para a Covid-19. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as ações de combate à Covid-19 no estado e as condições de atendimento nos hospitais de referência. Eu converso com o epidemiologista George Dimec, técnico de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual. Doutor George, eu quero conversar um pouco com o senhor nesse bloco sobre as condições dos hospitais do interior do estado, mas antes de chegar lá, ainda falando sobre as condições aqui do Recife, eu tenho duas perguntas para o senhor. Uma é como esses hospitais que estão na linha de frente de atendimento foram treinados para essa demanda, e aí eu me refiro à equipe técnica e ao reforço, né, de estrutura. E, bom, eu vou fazer essa pergunta e depois eu faço a outra. Então, o Brasil, né, em Pernambuco, no Brasil, a gente viu o Covid chegando de longe. Então, a gente teve a vantagem da distância. A gente estava do outro lado do mundo, de onde começou a epidemia. Uhum. Então, desde janeiro, já foram as primeiras reuniões não só de preparação da rede estadual, mas também de articulação com a rede de hospitais privados e de construção e compartilhamento de protocolos e informações. A gente também teve o benefício da distância e do tempo de ter a experiência dos outros países. Então, o CDC dos Estados Unidos, a OMS e os países, propriamente dito, tinham feito muitos protocolos. Isso foi absorvido por nós, muita coisa validada pelo Ministério da Saúde, sabendo que correndo quanto tempo que o vírus ele chegaria aqui, não teria como evitar. Então, houve sim treinamento, primeiro nessas referências que a gente falou, né, no OC, MIP, Correio Canso, e depois na rede em geral, treinamento por meio de videoconferências, treinamento presenciais, treinamento focando no manejo do doente e da doença. A gente sabe que ela tem uma relação forte com hipertensos, diabéticos, e então você tem que ver o sintoma do Covid e sintoma do desequilíbrio dessas doenças. E treinamento também para o uso do EPI correto e completo, que muitos profissionais já sabiam esse uso, mas é importante sempre validar. Treinamento para o fluxo novo estabelecido, então você já sabia dessa possibilidade de superação de capacidade. Então, as rotinas a rotina de cada unidade mudou. Então, você tem que trabalhar no cenário de que um serviço ia virar UTI, que mais profissionais iam ter que estar atuando ali, rodízio de equipes para que elas não sejam sobrecarregadas. Então, enfim, em 360 graus, várias coisas que a situação exige, entendendo que a possibilidade de sobrecarga e superação da capacidade é real e assim, estava no horizonte também. Então, vários cenários foram abordados nesses treinamentos. Agora, olha só, doutor Jorge, a gente tem mais de 400 profissionais da área da saúde infectados aqui em Pernambuco. Sim. Temos mais de 1.000 pessoas infectadas e mais de 400 profissionais da saúde infectados. Não é um número pequeno. O que aconteceu para tantos profissionais da saúde estarem infectados? Faltaram equipamentos de proteção? O que aconteceu? É um excesso de pacientes em condições adversas? Então, todas as causas são consideradas. Então, assim, aconteceu falta de equipamento? Sim. Houve um momento que a gente procurava equipamentos em qualquer lugar e a gente mesmo, a população, enquanto cidadão, a população em geral comprava máscaras e você não conseguia achar as máscaras que seriam utilizadas pelos serviços. Uhum. Outra coisa é que na rotina dos serviços, exatamente quando você tem essa sobrecarga de pessoas, muitos profissionais, até pela índole de salvar,
ele se expõe ao risco. Por quê? Porque você, numa ressuscitação, entubando, então você, às vezes, deixa de se preocupar com si próprio e aí se expõe àquele aerossol, àquela gotícula, entre outras coisas mais. Então, assim, à medida que se acumula muita gente, acumula pacientes, aquele aerossol fica mais presente. Nós temos o pessoal da linha de frente que trabalha com o EPI correto, completo, mas também existem todas as medidas de etiqueta respiratória, não tocar em superfícies, manter a distância de 1,5 metro, que em outros lugares do hospital pode acontecer. Então, um próprio paciente que senta na sala de espera, como ele maneja e como ele está circulando, pode expor aquela superfície. Então, são muitos os fatores que acontecem. E a sobrecarga complica esses fatores. Isso aconteceu na China e em todos os países também onde houve o Covid. Hoje não falta álcool em gel para esses profissionais, não falta máscara, não falta luva, não falta touca, não falta nada. Isso é um processo de modo contínuo. Se faz todos os processos para adquirir e repor tudo. Então, hoje está garantida a reposição nos almoxarifados e nos hospitais de todos esses equipamentos, máscaras, luvas, capotes e tudo isso. Mas dentro de cada hospital pode acontecer de um momento do dia, aquele momento ficar menor quantidade e acabar. Depende muito da demanda daquela unidade, depende muito daquele hospital avisar, está acabando. Os planos normalmente envolvem assim, quando você chega a um pouco mais da metade do estoque, de acionar a busca para se enviar mais. Mas muitas vezes, se não tem no mercado, aí você não consegue repor. Então, daí a importância de você conseguir... Agora, o Estado, o que ele faz? Já há algumas semanas, ele tem procurado ter um excesso desse material para repor e passar para todos esses profissionais. Agora, quando esse profissional de saúde, a doença, a contaminação é confirmada, obviamente, esse profissional é afastado. A gente tem aí mais de 400 profissionais que foram contaminados. O Estado tem condições de ir atendendo a demanda dos pacientes sem esses profissionais? Tem estratégias para repor esses profissionais que são afastados? Sim, então, como eu falei, hoje nas UTIs nós já temos mais de 250 profissionais eleitos e proporcionalmente, eu tenho aqui o dado, são mais que quase 5 mil profissionais a mais, entre eles 700 médicos que estão entrando na rede agora, por meio de seleção, de concurso, seleção simplificada. No primeiro momento se reforçou o Oswaldo Cruz, essas 3 referências, MIP e o Correia Picanso, mas hoje, somando todos os hospitais, são mais de 5 mil profissionais que entraram por vários meios, entre eles 700 médicos. Então, isso diminui um pouco o dano do adoecimento desses profissionais, né, dos 400. Lembrando que os 400 não adoeceram ao mesmo tempo. Eles vêm adoecendo no correr do tempo. Então, quando você vê, o déficit não é de 400, nesse mês aqui é 70, 50, e aí se faz todas as escalas em manejo tentando compensar isso. Concentra, alguns profissionais assumem mais leitos, de forma que reduz esse dano. Como eu falei, atualmente nós estamos tendo os óbitos esperados, entre aspas. Ninguém espera óbito, mas os óbitos dos pacientes que têm um perfil de gravidade e de internação. O problema nosso, realmente, no horizonte, que foi onde o doutor André falou que vamos ter momentos difíceis, se essa transmissão se mantiver e aí se o número de internados que precisam de internação for muito maior do que a capacidade do Estado. Então, hoje, como eu disse, isso é monitorado diariamente, já aconteceu de alguns dias você chegar a 95%. Mas tem um plano de, quando chega nesse nível, ativar mais leitos. Agora, se você tem um excesso muito maior, que é o caso da curva, quando muitos casos acontecem ao mesmo tempo, é o que todos os países e estados fogem desse cenário, aí não tem organização que consiga dar conta de todos os casos, que foi o que aconteceu na Itália, aconteceu em algumas cidades do Equador, na Espanha e em algumas cidades da China. Aí não tem nenhuma organização que consiga resolver. Bom, vamos falar um pouquinho do interior do estado. São 12 regionais de saúde. Dessas 12 regionais, em quais não há leitos de UTI, imaginando aí uma interiorização
da pandemia? Essa informação eu não tenho com precisão, porque eu não sou da área de assistência, eu sou da área de epidemiologia. Mas eu sei assim, que leitos foram ampliados e estão certos em Salgueiro, Caruaru e Arco Verde. E o Estado, ele trabalha... Outras regionais têm leitos também, certo? Públicos e privados, eu não tenho essa informação precisa agora. E o Estado trabalha, como eu falei antes, com a lógica de regulação. Então, vamos dizer o seguinte, que um paciente que mora entre Petrolina e Oricuri, ele precisa ir para a UTI. Esse paciente, quando ele entra numa unidade de pronto atendimento, em algum serviço, até mesmo privado tem esse nível de articulação hoje para o Covid, ele vai buscar a central de regulação de leitos. Então, aquele paciente faz o primeiro atendimento, e às vezes até pelo SAMU também, e ele é encaminhado para o hospital que está com vagas disponíveis. Então, não só esses que eu referenciei, mas os que estão todos cadastrados na nossa regulação, e é toda uma rede de muitos hospitais. Então, ele vai para onde tem vaga, já vai com a vaga certa. Entendeu? O senhor, então, não trabalha com a possibilidade de, em não havendo uma estrutura adequada no interior do Estado, de a demanda do Recife ser, digamos assim, inchada com pacientes vindos do interior? Os hospitais do Recife, pela sua própria estrutura, né, de serem referência estadual, já recebem esses pacientes na rotina. Então, Recife é uma das soluções dessa regulação. O interior, alguns momentos, ele não se resolve sozinho. Aqui tem mais leitos e tem leitos de maior complexidade. Então, dependendo da gravidade do caso, ele vem para cá mesmo. Agora, o que a regulação trabalha é assim, um paciente de Afrânio, ele não precisa vir para Recife se tem vaga no meio do caminho, se tem vaga lá perto, em Petrolina, se tem vaga em Salgueiro e Serra Talhada. Ele só precisa vir se tiver sem vagas lá e se o serviço de lá não atender a necessidade dele. Tem alguma região do Estado ou cidades que inspiram mais cuidados, que vocês estão olhando com alguma preocupação? Sim, não uma região específica, mas cidades mais frágeis, cidades de menor poder aquisitivo, cidades que são menos estruturadas em nível de saúde. Aí são muitas, né? Isso acontece, a gente viu, por exemplo, com o chikungunya e com dengue e zika, né? A gente teve muita morte naquele momento. Às vezes não é nem uma morte, é uma morte evitável, mas aquele local não tem a estrutura suficiente para atender aqueles pacientes. Daí essa lógica de organização da regulação. Desde o nível local, onde aquele paciente mora, o município, sendo organizado na lógica da regulação, ele já faz todo o trajeto clínico de forma que faça aquele paciente, mesmo da área mais distante, se localize. Agora é uma corresponsabilidade. Tem uma relação com hospitais privados também e tem relação com a estrutura de saúde municipal. Também há poucos dias foi confirmado o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus em unidades prisionais. Foi aqui no Recife, na unidade feminina, uma detenta contaminada. Se não me falha a memória, ela foi encaminhada para o Hospital Oswaldo Cruz. Eu não sei bem se é da sua alçada, mas existe alguma preocupação especial em relação a essa população? Algum esquema que esteja sendo pensado para evitar o pior nas unidades prisionais, um esquema local? A gente já tinha visto isso. As autoridades de segurança pública, eles têm trabalhado com essa preocupação. Então, nossas equipes, outras equipes de outras secretarias e a de segurança pública, defesa social, no caso, corrigindo, eles têm feito planos, têm feito trabalhos, até porque, exatamente, pela própria aglomeração de pessoas, é uma área estratégica, é uma área de risco para toda transmissão respiratória, pode ser sarampo, pode ser gripe, tuberculose. Então, inclusive, eles fizeram várias medidas de precaução, de diminuir visitas. Eu acho que agora, eu não tenho certeza, mas acho que as visitas são interrompidas, de controlar os profissionais que trabalham lá nas unidades prisionais, que vão e vêm, se eles têm sintomas respiratórios, afastar eles. E de detecção, como foi detectada essa paciente, né? O fato dela não ter virado um surto generalizado no presídio mostra que eles estão atentos. E a medida é essa, detectar logo os primeiros casos de unidade prisional, de forma que eles isolem e evitem a propagação.
E se porventura haver essa propagação, identificar entre aqueles expostos os mais idosos e os que têm as comorbidades. Eles que vão precisar de uma atenção mais especializada. Talvez isolando sintomáticos e não sintomáticos. Então, tem várias medidas que eles já estão apropriados, porque houve várias reuniões conosco, inclusive em nível nacional também eles se reuniram, as pessoas da Defesa Social e de que trabalham com a pessoa privada de liberdade. Bom, para a gente terminar, doutor Jorge, por enquanto, entre vocês, autoridades da saúde, nem pensar num relaxamento do isolamento social. Ele é fundamental nesse momento. Exatamente. A gente hoje, só dá uma olhada na cidade, houve um levantamento, acho que foi da Prefeitura de Recife, até anteontem era 50% esse isolamento. Então, a gente tem muita gente se sacrificando muito, mudando completamente sua rotina, mas tem muita gente que não mudou a rotina ainda. E aí, esse sacrifício deixa muito complicado, porque se daqui a um mês a gente poderia estar vivendo um momento de abertura, essa abertura adiada pelos que não entraram ainda no rigor do isolamento. Qual o risco disso? É que se o número de mortes entrar no nível que seja maior do que a capacidade de resposta dos serviços, isso é um risco para Pernambuco, para os outros estados do Brasil, foi para outros países, aí nós vamos ter que realmente entrar no lockdown, que é o isolamento obrigatório com policiamento proibindo ir e vir mesmo. Então, hoje todo mundo, houve diminuição, mas hoje todo mundo pode ir para o supermercado, hoje podemos, de certa forma, manter um mínimo de subsistência, assim, de necessidades básicas. E se não houver esse cuidado agora, esse sacrifício agora, essa mudança de rotina, aí vão acontecer isso obrigatório, porque senão as pessoas vão morrer muito mais. E aí a gente tem que escolher, sacrifica agora ou sacrifica depois, de uma forma mais rígida. Doutor Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho e que a gente possa ter boas notícias brevemente. Eu agradeço e estamos à disposição. Estamos aqui para novas conversas. Muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.